A palavra dinossauro tem origem grega e significa terrível réptil. Esses animais, que chegavam a pesar dezenas de toneladas, dominaram a Terra durante toda a era Mesozoica, e seu estudo é de grande relevância. Dinossauros é o tema de hoje do Viver Ciência. Bom, os dinossauros eles surgiram na Terra durante o período Triássico Médio. Isso dá mais ou menos uns 230 bilhões de anos atrás. Então, eles percorreram o Jurássico e foram até o Cretáceo. Lá no finalzinho do Cretáceo, houve a extinção, mais ou menos 65 milhões de anos atrás. As evidências da existência desses seres estão preservadas nas rochas, através dos fósseis, que são classificados em dois tipos. Temos os somatofósseis, que são os restos do animal mesmo, que até então a parte dura, como por exemplo ossos, dentes, carapaças, elas passam por um processo de mineralização e se preservam. E também temos os icnofósseis, que são somente vestígios mesmo do animal, como por exemplo a impressão de uma pegada. O estudo dos dinossauros é importante porque apresenta ao homem respostas para questões de ordem geológica e biológica. Na geologia, o estudo dos fósseis eles fornecem para a gente informações sobre o paleoambiente, que geram as rochas sedimentares. Com isso você pode fazer a datação. Também fornecem bastante informações sobre o clima. A indústria de petróleo ela utiliza bastante esse tipo de informação para estar encontrando óleo ou gás natural. Na biologia, o estudo dos fósseis são bastante importantes para identificar os processos evolutivos, como surgiram as espécies, até mesmo a origem da vida. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre dinossauros. Os nossos convidados são o doutor em Geologia, especialista em dinossauros e professor da Universidade Federal de Goiás, Carlos Roberto Candeiro, e o doutor em Ciências Biológicas, especialista em Paleoecologia de mamíferos sul-americanos e professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Leonardo Ávila. Bem-vindos ao Viver Ciência. Obrigado. Bom, vamos começar o nosso programa então respondendo aí as dúvidas da população sobre esse assunto, os dinossauros. Vamos ver a primeira pergunta na tela. Meu nome é Bruna Alecrim e eu queria saber como é que os dinossauros foram extintos. Professor Roberto? Bem, é um tema bastante curioso porque a primeiro momento a gente pensa sempre a extinção dos dinossauros relacionada à caída de um grande meteoro no final, né, do período Cretáceo. Mas, na verdade, tem muitos, né, fenômenos geológicos, né, que a gente chama também de paleobiológicos, que envolveram a extinção dos dinossauros. A gente teve, nesse momento da extinção dos dinossauros, por exemplo, a movimentação das grandes placas, né, terrestres, as placas tectônicas, né, que, com certeza, elas modificaram o clima no nosso planeta. Esses animais acabam sofrendo muito com isso. Né? Imagina grandes massas de terra sendo partidas, né? E o clima, né? Ele mudando bruscamente. Né? Hoje, com uma pequena mudança climática, a gente sofre muito. Imagina com uma grande mudança climática. Né? E a gente tem que olhar também na evolução, tanto das plantas, né? De outros organismos. Vamos pegar um exemplo das plantas. A gente tem os grandes grupos conhecidos como as angiospermas, as plantas com flores, os outros grupos de plantas, eles estão sofrendo muito uma modificação, uma evolução, uma diversidade delas, é uma explosão de uma nova vida. E esses animais têm que se adaptar a esse novo momento biológico, a esse novo momento evolutivo. Então isso, né, acaba, de certa forma, alterando, né, o relacionamento dos dinossauros com esses novos ambientes. Como que ele vai comer essa nova planta? Né? Como que o organismo vai interagir com esses outros novos organismos? Então, a extinção do dinossauro ela é relacionada a inúmeros outros temas. Nós costumamos falar na evolução, na paleontologia, que talvez o grande meteoro foi o golpe de misericórdia,
né? A biologia, a química, né? A geologia, ela explica muito disso para a gente. Vamos conferir então a próxima pergunta, por favor. Meu nome é Bruno, eu gostaria de saber a diferença entre paleontologia e arqueologia. Professor Leonardo. Bom, esse é um tema que geralmente as pessoas confundem bastante, né? A arqueologia basicamente é vestígios da cultura humana, mas também se estudam os fósseis humanos. E aí que inclui a interface entre as duas ciências, porque também a paleontologia estuda os fósseis humanos, mas estuda os fósseis de outros organismos, como os vegetais, como outros animais. Então, a diferença entre as duas, basicamente, é que a arqueologia estuda a cultura, os vestígios de cultura humana. Você pode ter os enterros, você vai ver as pinturas, né, rupestres principalmente, você vai ver qualquer tipo de evidência de cultura. E a paleontologia vai estudar os vestígios dos animais, das plantas, dos outros organismos vivos, que deixam geralmente como fósseis, né? No Brasil nós temos cursos de graduação específico para essas áreas de conhecimento? Não, para arqueologia sim, mas para paleontologia não. Para paleontologia a gente tem cursos de pós-graduação. Tem alguns cursos, tem no Rio de Janeiro e tem no Rio Grande do Sul. São os dois principais cursos de pós-graduação para se formarem paleontólogos. Mas o paleontólogo ele pode vir de uma formação biológica, de uma formação geográfica, de uma formação geológica. Então, geralmente ele faz um curso de mestrado nessas áreas, né? E doutorado também, lógico. Ok, próxima pergunta. Meu nome é Jean Souza, eu sou estudante de jornalismo e eu queria saber, afinal, se os crocodilos são parentes dos dinossauros. Então, professor Leonardo. Pois sim, eles são parentes distantes. Eles fazem parte de um grupo chamado Archossauria, né? Que inclui também os já extintos pterossauros, que eram répteis alados. E o parentesco deles é um pouco distante, mas eles fazem parte do mesmo grupo, sim. Quais seriam os parentes menos distantes que a gente tem atualmente dos dinossauros? Dos dinossauros seriam as aves, né? Na verdade, as aves são dinossauros, né? Então a gente pode dizer, inclusive, que os dinossauros não se extinguiram, que as aves são dinossauros. Uma coisa muito curiosa dos crocodilos, né, que a gente costuma chamar os crocodilianos, é que eles surgem no mesmo momento, praticamente, né, dos dinossauros. Eles estão muito próximos, né, e eles têm um sucesso ecológico, né, espetacular, que chega até hoje. Tá ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer a parceria firmada entre o paleontólogo Steve Brussati e pesquisadores da UFG para estudar os sítios paleontológicos de Goiás. E no quadro Casulo de Ideias, Rafael fala sobre a conturbada relação entre homens e dinossauros. Os homens e os dinossauros, eles se davam bem? Se davam, mas alguns não, porque os dinossauros clowneiam os homens. Quando os homens corriam, os tiranossauros pulavam neles e clown neles. Estamos de volta com o Viver Ciência, hoje tratando sobre dinossauros. Nossos convidados são os professores Carlos Roberto Candeiro e Leonardo Ávila. Goiás é um território de grande importância para a paleontologia mundial. Os cientistas acreditam que os últimos dinossauros viveram aqui, uma hipótese que atraiu o famoso paleontólogo americano Steve Brussati ao nosso estado. Ele e o professor Carlos Roberto estão estudando os sítios paleontológicos da região em busca de novas descobertas. Steve Brussati é um dos mais respeitados especialistas em anatomia e evolução de dinossauros no mundo. Ele é autor de um aclamado livro sobre o assunto, o Dinossauros, e participou de um documentário de grande sucesso do canal National Geographic sobre o Tiranossauro Rex. A busca por novos fósseis e novas descobertas sobre esses animais trouxe o paleontólogo até Goiás. And we go to areas where there are rocks that might have the bones of dinosaurs inside of them. And we look and we try to find these fossils, and when we find them, we take them out of the rock with tools, with hammers and chisels, and bring those fossils back to the lab, clean up the bones, study the bones, identify them,
and then try to use those fossils to understand what these dinosaurs were like. So how big were these dinosaurs? What did they eat? How did they move? Which other dinosaurs did they live with? Where do they fit on the family tree of dinosaurs? And then we use that information to study evolution, about how dinosaurs changed over time and how the Earth has changed over time as well. Os dinossauros foram extintos do nosso planeta há mais de 60 milhões de anos. Por isso é muito difícil dizer com exatidão quantas espécies existiram. É possível traçar uma estimativa, com base na quantidade de fósseis descobertos. Segundo Steve, até agora, foram encontrados vestígios de cerca de 1.500 espécies diferentes em todo o mundo. So about 1,500 species, but we're always finding a lot of new ones, and right now, the pace of new discoveries is faster than it's ever been before in history. So right now, somebody is finding a new species of dinosaur somewhere around the world on average of about once a week. So about 50 new species a year. So many, many more species every year, more and more. And we keep learning new things, and that includes here in Brazil as well. Many important new dinosaurs here in Brazil, which is one reason why I'm visiting here. Steve e o professor Carlos Roberto estão investigando sítios paleontológicos no sul de Goiás. O americano está bastante empolgado com o estudo e afirma que cada dinossauro descoberto pode ser muito importante, já que há registro de muitos dinossauros em estados próximos, como São Paulo e Minas Gerais, mas poucos em território goiano. So I've been here for 2 weeks working with Roberto and his students. We did some field work. We went out to look for new fossils. We've been working in the lab, studying and describing fossils that he and his students have found. And these are very important dinosaurs because they're some of the very last dinosaurs that lived before that asteroid came down and hit into the Earth and wiped out the dinosaurs 66 million years ago. So these dinosaurs in Goiás State are some of the very last dinosaurs of all, right before dinosaurs went extinct. So I think it's a great partnership. I think we have a great future ahead of this project, and we just need to keep looking, keep finding new fossils, and to keep working together. Professor Roberto, quais espécies de dinossauro possivelmente habitaram Goiás? Bem, a gente tem uma história bem breve que a gente conhece do estado de Goiás, que na década de 70 um argentino citava que nós teríamos possivelmente que nós chamamos uma espécie Antarctossauro brasiliensis que existisse no sul do estado de Goiás, né? Esse é um relato mais antigo. E atualmente a gente tem chegado não exatamente a essa espécie, né, mas a um grupo relacionado a ela. Seria uma espécie só, então? Seria só uma espécie, né? Porque pouco a gente conhece do nosso estado, né, sobre paleontologia de dinossauros. E onde ficam localizados os principais sítios paleontológicos aqui do estado? Bem, o sul do estado, onde afloram rochas, né, da idade da era dos dinossauros, né, que nós chamamos de período Cretáceo, que é na região de Rio Verde e a região de Quirinópolis. Né? É hoje nessas localidades que nós temos prospectado, né, encontrado restos de dinossauros e possivelmente de crocodilianos. Né? E qual que é a importância de se identificar e estudar esses animais que habitaram a região há tanto tempo atrás? Para o nosso estado é conhecer a nosso patrimônio, né, o patrimônio paleontológico, né, que tanto se conhece para o estado de Minas Gerais, né, para o oeste de São Paulo, parte do Mato Grosso. E nós estamos, né, nessa área que ela é super importante para a ciência, para conhecer da geologia, da paleobiogeografia e da composição da fauna. E isso atrai, né, para a ciência mais crianças, né, pessoas mais interessadas para viver ciência. Né? Por falar nisso, professor Leonardo, por que você, na sua opinião, por que os dinossauros eles despertam tanto o interesse dos cientistas e também das pessoas, de forma geral, como disse o professor Roberto? Do público leigo, eu acredito que seja essa história de você não ter mais esse grupo, né? Na verdade, eu até falei que as aves são os dinossauros, mas isso é pouco divulgado para o público em geral, né? Então, assim, você tem a ideia de que você está vendo um animal, né, os restos de um animal que não existe mais, isso chama muito a atenção do público. Tem também a história de você ter animais muito grandes que não existem mais, né? Então, o tamanho, assim, chama muito a atenção, né? E para os cientistas, desvendar o passado é uma coisa mais fantástica que existe, né? Você conseguir tocar, descobrir coisas
que já tem mais de 200 milhões de anos, de 100 milhões de anos, de 50 milhões de anos atrás, isso é fantástico. Todo mundo deveria ter a possibilidade de vivenciar isso em algum momento. Ok, o Viver Ciência faz agora mais uma pausa. No próximo bloco a gente continua esse bate-papo. Até já! Além dos dinossauros, outros animais de porte avantajado habitaram Goiás no passado. Um deles é o Notiomastodon, do grupo dos mastodontes. Ao que tudo indica, essa costela de mais de 2 metros de comprimento pertencia a um desses animais. A peça foi encontrada por garimpeiros na região de Jalpaci, a 200 quilômetros de Goiânia, e está guardada no Museu Antropológico da UFG há mais de 3 décadas. Esse registro de Notiomastodon seria o primeiro do estado de Goiás, um marco importante para a paleontologia regional. Estamos de volta com o último bloco do Viver Ciência. Hoje estamos falando sobre os dinossauros, esses seres que foram extintos há milhões de anos e que ainda hoje fascinam adultos e crianças. O pequeno Rafael, de 6 anos, é louco por dinossauros e explicou pra gente como eles viviam, o que comiam e muito mais. Vamos conferir. Meu nome é Rafael Bernardo Venturas, eu tenho 6 anos. Rafael, como eram os dinossauros? Algumas espécies carnívoras chamavam de Tiranossauro Rex. Eles comiam carne de dinossauro, carne humana. Os homens e os dinossauros, eles viviam juntos? Os homens e dinossauros? Claro que não, né? Eles os humanos viam da terra dos humanos para uma ilha cheia de dinossauros. Os homens e os dinossauros, eles se davam bem? Se davam, mas alguns não, porque os dinossauros clowneiam os homens. Quando os homens corriam, os tiranossauros pulavam neles e clown neles. Rafael, você acha que ainda existem dinossauros? Claro, né? Porque alguns caras fazem células moleculares que pode fazer ovo de dinossauro, né? E onde que estão esses dinossauros? Numa ilha muito longe. Muito longe. Você pretende ir nessa ilha algum dia? Aham. Mas o que você pretende fazer com os dinossauros? Dar uma injeção nele, né? Mas por quê? Pra poder ele ficar bonzinho, né? Uma injeção de células moleculares que faz ele ficar igual um bicho de estimação, né? Leonardo, é impossível não lembrar dos Flintstones, né? Ao contrário do que o Rafael disse aí, os homens e os dinossauros, eles não coexistiram, não é mesmo? Não coexistiram. Na verdade, tem uma distância temporal muito grande entre um e o outro. Na verdade, o que é chamado de homem, a gente tem mais ou menos uns 3 milhões de anos, né? E os dinossauros se extinguiram há 65 milhões de anos, então a distância é grande, tá? Muito grande mesmo. Então a gente já corta aí do cardápio a carne humana. Já corta a carne humana. Então, o que os dinossauros comiam? Do que esses animais se alimentavam? Bom, o que se sabe hoje, tem estudos muito detalhados sobre a dieta. Tinham dinossauros carnívoros, tinham dinossauros herbívoros, exclusivos carnívoros, e alguns animais que comiam, além de carne, também comiam plantas. Tinha animais que comiam insetos, tinha outros que comiam outros animais, né, outros dinossauros, então, inclusive da mesma espécie, muitas vezes. Então, a gama de alimentação é muito grande, né, Roberto? Sim, sem dúvida. Tanto que a gente encontra no laboratório aqui do UFG, nós temos algumas fezes, possivelmente dinossauros, e elas são objetos duros, né? Então a gente vai fazer lâmina e quando a gente observa, às vezes a gente encontra pedacinhos de ossos, a gente encontra sementes, aí a gente consegue dizer o que ele comia, que planta ele comia, que outro animal que ele comia, já que tem um pedacinho do osso.
dentro da fezes, né, que nós chamamos de coprólito, né, do dinossauro. Já os animais da megafauna e os homens, eles viveram na mesma época, né? A gente mostrou no bloco passado aí o Notiomastodon, né? Existe uma costela que está guardada lá no Museu Antropológico. Como era a relação, então, desses animais da megafauna com o homem? Existe uma relação muito interessante, né? Principalmente aqui na América do Sul, a gente tem muitas pinturas rupestres que mostram essa relação, né, entre o homem e a megafauna. O Notiomastodon, no caso, que foi citado, existem trabalhos sendo desenvolvidos pelo pessoal do meu laboratório, inclusive dessa relação de caça ou de aproveitamento de carcaça. Então, os homens, às vezes, esses mastodontes eram mortos por outros animais e o homem ia lá e se aproveitava desses restos. Além disso, ele também caçava. Então, existem instrumentos de caça que esses animais usavam. A ação de caça pode ser apontada como uma das possíveis causas para a extinção dessa megafauna? Sim, existem estudos que apontam como a principal causa a ação do homem. Inclusive, o homem chegou aqui na América do Sul por volta de 13 mil anos e é exatamente quando começa a diminuir essa megafauna, ela começa a desaparecer. Mas existem outras ideias, como mudanças climáticas, inclusive também a queda de um meteoro. Ok. O Viver Ciência de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a participação do professor da UFG, Carlos Roberto Candeiro, no nosso programa. Muito obrigado, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço também ao professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Leonardo Ávila. Obrigado pela presença. Disponha sempre. E agradeço também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima!